Vamos lá, terceira questão. Meu povo, essa terceira questão. Essa terceira questão é uma questão de teorema fundamental da semelhança, né? É onde uma reta, ela corta aqui um triângulo, tá certo? Sendo essa reta paralela a um dos lados do triângulo, né? No caso aqui, essa base, essa lateral aqui, ela é paralela. Ou seja, o que quer dizer paralelo, né? Bem, paralelo, gente, o significado de paralelo é bem simples. Duas retas paralelas, elas são duas retas que não se cruzam, tá? Em hipótese alguma, por mais que essas retas se prolonguem ao infinito, tá? Ou seja, se você dentro de um plano alongar essas duas retas ditas paralelas até o infinito, as duas nunca irão se encostar. Se essas duas retas são paralelas, o que acontece? O teorema fundamental ele diz que esses dois triângulos formados, esse grande e esse menor, eles são triângulos semelhantes, tá? Logo, os ângulos internos deles são iguais, certo? Ou seja, esse ângulo aqui, ele já é comum nos dois triângulos, né? Note que esse ângulo, esse aqui do cantinho, ele pertence aos dois triângulos, tanto o grande, perdão, quanto o menor, certo? No entanto, esses dois ângulos, eles não pertencem, né? Cada um é um. No entanto, eles são semelhantes, tá, gente? Por conta dessa propriedade de retas paralelas, tá certo? Aqui também, ó. Tá bom? Com isso, dá pra gente encontrar os lados homólogos e fazer o nosso critério de semelhança lá, né? Que a gente treinou em sala de aula, né? A gente praticou. Então, vamos lá. A gente precisa encontrar razão entre os lados homólogos. Como é que funciona isso? Pronto, os lados homólogos, eles estão opostos aos mesmos ângulos. Então, ó, basicamente, quem está oposto a esse ângulo aqui, ó, vou até pintar para vocês. Esse ângulo aqui, quem está oposto a ele é o 25 e o x. E o x é o nosso objetivo. Lembrando que a questão ela diz encontre o valor de x. Então, x é o nosso objetivo. Então, a gente pode comparar a razão desses dois valores, né? Aqui desses lados homólogos, eu posso colocar primeiro x, né? X. E a razão é a divisão entre eles, tá? Eu posso colocar assim, representada em forma de fração, vai ser igual à razão entre dois outros lados homólogos. Os homólogos eles estão opostos a esses ângulos, né? Ou seja, o 40 ele vai ser aqui homólogo ao 100. No entanto, gente, eu peço que vocês tenham atenção em relação à referência. Primeiro, eu referenciei aqui, eu utilizei o x, né? Que é o lado maior, e comparei, desse triângulo maior, é claro, e comparei a do triângulo menor. Então, aqui nesse segundo, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Se você colocar oposta, claro que vai dar inconsistente, né? O resultado. Então, tenham essa cautela, tá certo? Utilizei o lado maior primeiro, do triângulo maior. Então, aqui eu vou usar o triângulo maior primeiro também, certo? Pronto. O 100, ele é oposto a esse ângulo aqui, tá certo? E oposto a esse mesmo ângulo, que é semelhante, né? É idêntico, na verdade. No triângulo menor, a gente tem o 40. Então, o 40 ele vai ficar aqui embaixo do 100. É a razão entre eles dois. A gente pode multiplicar em x, né? Para a gente poder encontrar aqui uma expressão e encontrar o valor de x. Olha, o x vai multiplicar com 40, tá? A gente escreve 40 vezes o x igual a 25 vezes o 100, certo? A gente já estabelece uma forma de resolver bem bacana. Você multiplicando em x aqui a comparação dos dois, né? Igualdade. Então você multiplica aqui, ó, o de cima pelo de baixo pelo de cima, né? Criando aí outra igualdade, só que agora entre multiplicações. E já dá pra gente fazer o que a gente fez nas outras questões. Multiplicar aqui os números. Isso aqui a gente não vai usar agora, a gente vai repetir, tá? Vamos aqui a multiplicação, 25 vezes 100. 25 vezes 100 aqui é 2.500, certo? Bem, agora a gente passa aqui dividindo. Isso. O 40 que antes multiplicava o x, a gente pode jogar para o outro lado em forma de divisão. E ele vai dividir quem? Quem está do outro lado, que é justamente o valor de 2.500, certo?
Se tiver saindo algum barulho estranho no vídeo aí, os vizinhos aqui, né? Não tenho controle sobre os vizinhos, né, gente? É impossível. E o garoto ali, não. Enfim. Vamos lá. Continuar aqui, tá, gente? X é igual. Vamos lá agora. Vamos tentar dividir 2.500 para 40. Detalhe, isso pode se tornar bem mais fácil se a gente perceber que termina em zero. Sempre que dois números forem dividir um pelo outro, tá? E terminarem em zero, a gente pode eliminar esses zeros, tá? 4. É uma divisão difícil? Não, tá? Mas você tem que ter cautela para fazer, tá, minha gente? Então vamos lá, fazer aqui ao lado. 250, desculpa, para 4. Bom, vou explicar a vocês, lembrar vocês como divide, né? Os vídeos estão todos ficando grandes, então me perdoem. Estou tentando explicar com o maior número de detalhes possíveis, tá? Perdão. Então vamos lá. 250, gente. A gente tem que começar aqui pela frente, tá? No entanto, você percebe que o 2 não dá para dividir para 4. Então a gente se obriga a pegar os dois primeiros números, tá bom? Divisão é sempre assim. A gente começa lá pela frente para ir quebrando o número máximo possível para a gente conseguir dividir tudo para cada um bem direitinho, certo? Vamos lá. 25. 25 dividido para 4. Gente, se a gente for parar para pensar, é muito difícil dividir, né? Para quem não tem prática, gente. Para quem tem prática, como eu falei, é bem mais tranquilo. No entanto, se eu não tenho prática, existe alguma ferramenta que eu possa utilizar? Perdão, gente, tá? Não tenho controle sobre a atuação dos meus vizinhos e a voz aqui tá falhando já. Talvez eu corte. Talvez não, né? Não bote os videozinhos e faça um erro, né? Enfim, vamos lá. Tem, gente, tem a opção, se você tem dificuldade em dividir, tem a opção de colocar uma tabuadinha de multiplicar aqui ao lado, certo? Porque elas são operações opostas, então uma está relacionada à outra. Então aqui ao lado eu vou fazer uma tabuadinha de multiplicar. Pronto, ó, veja que isso aqui já vai me ajudar bastante, tá? Porque, ó, eu não consegui chegar ao 25, mas eu consegui chegar bem próximo ao 24. Ao 25, né, que é o 24. Então, olha, se eu dividir 25 para 4, no máximo que eu vou conseguir é 6, certo? Então eu coloco esse 6 aqui no resultado e vejam que falta 1 ainda para chegar no 25. Então esse 1 ele é tido como sobra, certo? Então a gente deixa esse 1 que faltou chegar, né? Que é para ser 25, só alcancei o 24, faltou 1 para chegar no 25. Então bota esse 1 aqui embaixo para a gente utilizar como sobra. Alguns professores, dependendo da turma, eles colocam aqui, menos 24. O que seria isso? A gente está retirando o máximo que a gente conseguiu chegar do que a gente tem lá, né? E vai sobrar 1 do mesmo jeito, certo? Então, são só algumas etapas que a gente faz. Então, vamos lá, vamos continuar. Baixa esse 0, certo? Fica 10. Como eu falei, a gente vai tentar quebrar o número máximo possível. Dessa sobra, tinha uma dezena, né? E o 0 aqui evidenciou que realmente era uma dezena. Então, eu vou tentar dividir esse 10 para 4. Mas, como a gente já fez a tabuada, a gente nem precisa refazê-la, né? Observe aqui, ó. O mais próximo que eu consigo chegar é 8. É o resultado 8, que é quando eu divido 10 para 4 e eu só alcanço 2, né? Eu tenho uma sobra ainda. Então, aqui eu coloco 2, né? E como eu cheguei ao 8, eu vou tirar o 8 desse 10 aqui, ó. Que eu tenho a sobra 2 também. Bem, como a gente já é ensino médio, a partir do 8º, 7º, 8º ano, a gente já aprende a quebrar, dividir quebradinho aqui, ó. A gente coloca vírgula e coloca um 0 no final da sobra, certo? E eu divido 20 para 4. 20 para 4 dá exato, ó. Bem aqui, ó. Quando eu multiplico 4 vezes 5, eu encontro 20. Logo, se eu quiser dividir 20 para 4, eu vou ter o valor 5, fazendo com que a gente encontre o nosso resultado que a gente quer. Então, o x aí, ele mede 62,5, né? Qual a unidade de medida, gente? Metro. Então, coloque metro, certo? Muito cuidado nisso aí. Eu peço até perdão, o vídeo ficou longo. E ignorem o rapaz falando aí, né? Que é o vizinho, que eu não tenho controle sobre ele. Vou lá dar os esporros nele já, para ele não gritar mais no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, e estudem bastante. A gente tem uma provinha aí daqui a pouco.
Ela é bem interessante, tá, gente? Como eu falei, dá pra gente tirar um 10 nessa prova aí tranquilo, até nas questões escritas aí, tá? Nas subjetivas, tá? Boa sorte, gente. Vamos à próxima.